O que eu vou te mostrar aqui hoje é o que separa você de uma pessoa altamente sucedida. Uma pessoa que faz muito mais do que você está fazendo hoje com as mesmas 24 horas. O conceito do que eu vou te mostrar aqui é algo muito simples. É o conceito da nossa matriz esforço-impacto. Eu não gosto muito desse nome, então eu sempre traduzo ele para esforço-resultado. Quanto de resultado que eu vou ter aplicando determinado índice de esforço. E o quadrante ele é muito simples, né? A nossa matriz ela é muito simples. Ela é dividida em quatro quadrantes, sendo o 1, 2, o 3 e o 4, em que a gente não quer nunca estar pensando no quadrante 3 e 4, e a gente selecione ou abstrai o quadrante 2 e 1. Então a gente sempre quer estar o mais próximo possível do nosso quadrante 1. Por quê? Esse quadrante, ele é o quadrante que a gente gera mais resultado, né? É o que a gente tem o maior índice de resultado com o menor índice de esforço. Então, é obviamente o quadrante que eu quero sempre estar, que é onde eu vou alocar menos tempo, eu vou alocar menos recurso e eu vou ter mais dinheiro, eu vou ter mais tempo para minha família, eu vou ter mais resultado, né? Seja qual for o resultado que tu queira alcançar aplicando esse esforço que a gente também não sabe qual é. Pode ser recurso, pode ser tempo, pode ser alocando pessoas, não importa. Então, o menor índice de esforço com o maior índice de resultado é o que a gente mais quer aplicar no dia a dia. E aí eu coloquei isso aqui para vocês entenderem que a gente sempre quer estar realmente dentro do quadrante 1. O quadrante 2, que é onde a gente tem um alto resultado, mas também um alto esforço, a gente vai tentar alcançar o máximo de tempo possível. Então a gente vai fazer o 1 pensando no 2, tá? Por quê? Porque normalmente, quando a gente fala que a gente tem um esforço a mais, a gente está dizendo que esse esforço a mais ele vai ser compensado com o resultado. Eu vou dar um exemplo prático para vocês no final desse vídeo, para que vocês consigam entender isso que eu estou falando, mas o quadrante 2 ele sempre pode ser uma abstração, trazendo ele para o nosso quadrante um, tá? E os quadrantes de baixo, né, 3 e 4 a gente nem olha, né? Esse quadrante 4 aqui, principalmente, a gente não olha. É o quadrante que a gente menos vai querer. É o quadrante com baixo resultado, resultado medíocre ou extremamente irrelevante, com o maior esforço possível. Você não quer correr uma maratona e não ganhar nenhuma medalha, sabe? Você precisa entender que qual o esforço que você quer alocar para qual resultado que você quer alcançar e aí você correr atrás desse resultado. E aqui embaixo também não é viável, é o mesmo princípio, né? Vai correr 1 quilômetro e também não vai gerar nada. Então, ah, dentro de um campeonato que eu falo, né? Você correr 1 quilômetro todo dia, você pode alcançar um determinado resultado, mas o intuito é você entender qual que é o resultado que tu quer alcançar, justamente para você conseguir alocar esse esforço, porque às vezes, por isso que eu gosto de colocar essa matriz, né? Para você entender que o resultado ele é variável, o esforço ele é variável. Eu falar para você que correr 1 quilômetro ele não vale o esforço, depende muito de contexto para contexto. O contexto é rei. Então, se você tá me dizendo que você quer, sei lá, você quer fazer uma corrida específica de 1 quilômetro, porque tu vai ganhar alguma medalha, vai ganhar algum prêmio em dinheiro, né, financeiro. Então vale a pena para você ficar correndo 1 quilômetro todos os dias. Mas se tu quer correr uma ultramaratona, correr 1 quilômetro todos os dias não vai fazer nenhum sentido para você, não vai ser tão efetivo e obviamente não vai gerar para você o resultado que tu quer. Basicamente, como eu falei para vocês no início do nosso vídeo, dentro do nosso livro Essencialismo, a gente tem o conceito 80-20, que é o máximo de resultado que você consegue fazer com o menor índice de esforço. Exatamente a mesma coisa dessa matriz que eu estou aplicando aqui para vocês. Só que aqui você tem um resultado mais visual. Quando eu falo para você, foque em 20% do esforço, né? Gere 20% de esforço para você gerar 80% do seu resultado geral, não faz muito sentido para muita gente. Pô, tá, beleza, o que que é 20%? Como é que eu vou organizar esses 20%? E é por isso que eu gosto de usar a matriz esforço-resultado, que basicamente eu consigo colocar minhas ideias aqui. Então, eu quero criar um agente específico para uma aplicação aqui na minha empresa. Eu coloco esses agentes aqui e eu vou alocando para saber, dentro do meu contexto hoje, o que eu tenho de conhecimento, o que eu quero alcançar como resultado, vale a pena eu fazer de fato esse agente? Aí eu coloco, né, eu aloco ele nos quadrantes aqui para entender qual o esforço que eu vou precisar realizar para gerar esse agente, né? E qual o resultado que ele vai ter quando ele estiver totalmente concluído. E aí eu vou realmente alocando aqui para entender se faz sentido. E aí dentro do mesmo conceito, né, os outros três somados aqui seriam os 80%. Óbvio que a gente está arredondando. Se você pegar quatro aqui quadrantes, se você dividir por 100%, vai dar 25 no primeiro quadrante
e 75 para os outros. A gente está colocando aqui para ele ser mais ou menos o mesmo conceito do que a gente tem ali dentro do livro Essencialismo. Bom, e aqui eu saio do conceito básico do 80-20 e eu tenho algo mais específico que a matriz esforço resultado ela consegue me entregar, que é o que? Eu consegui pensar em abstrações da minha meta, né? Abstrações do meu resultado. Então eu tenho o meu quadrante um e 2 aqui que eu destaquei para vocês, os dois geram alto resultado. Só que normalmente, né, via de regra, o quadrante 2, por precisar de mais esforço, ele normalmente vai te gerar um resultado melhor do que o quadrante um. Mas você sempre vai focar no quadrante um. É estranho, mas eu vou explicar um pouco melhor para vocês. Pensa que tu quer criar uma agência, né? Uma agência de inteligência artificial, já que é o foco do nosso canal. Então, seu foco é criar uma agência. Só que o que você precisa fazer primeiro para conseguir criar essa agência? Vender seu primeiro produto, né? Vender seu primeiro serviço. Eu posso transformar, né, esse vender o primeiro serviço no meu escopo de resultado aqui para o quadrante um, né? Então ele está aqui no meu quadrante um, vender o meu serviço de inteligência artificial, só um serviço, e criar a minha primeira agência, né, minha própria agência, nem que seja só comigo, como quadrante 2. Então, o que, que é o quadrante 2? O quadrante um, né? Uma abstração do que eu quero alcançar que está no quadrante 2. Vai chegar um momento que eu vou vender 3, 4, 5 serviços e eu já vou ter, quase que inerente ao meu trabalho, uma agência, sem nem ter percebido. E agora, o que era do quadrante 2, né, que era estava me gerando mais esforço, que era muito mais complicado, eu precisava ter mais conhecimento, agora já está no quadrante um, porque eu já sou uma agência, eu vou continuar sendo uma agência. Então ficou mais fácil, sabe? Então você precisa entender que você está sempre buscando mais, sempre buscando soluções mais complexas, mas ela sempre pode ser abstraída e colocada num conceito mais simples, né? Até você alcançar esse determinado objetivo. Depois que você alcança, agora ele fica sendo o objetivo mais simples e você tem um novo objetivo mais complexo. Então é sempre, né, um degrau de cada vez. Então o que você vai montar aqui é sempre uma escada, né? Eu pisei no próximo degrau, agora eu tô nesse degrau aqui, eu tô pensando no próximo degrau, pisei no próximo degrau, agora eu vou subindo, 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 e aí é uma escada infinita, tá? E agora a gente vai para a questão mais prática da coisa, né? Como é que tudo isso funciona na prática e como que eu aplicaria hoje em dia aqui dentro da nossa agência, né, do serviço que eu vou prestar, da minha vida pessoal. Então vamos lá. Na prática, eu vou separar os quatro quadrantes e eu vou colocar, por exemplo, nesse caso aqui, nesse exemplo que eu vou dar, vai ser ideias, né? Então, eu tenho ideias para a criação de novos agentes de inteligência artificial aqui dentro da nossa agência. Então, eu tenho um agente para retirar os nãos das minhas frases. Por quê? Para muitos de vocês já deve ser corriqueiro, né? Mas utilizar não, evite, nunca, dentro do prompt, ele pode gerar probabilidades, né? Com o nosso prompt, a geração de resultado do prompt, ela é probabilística, ela pode gerar alguns resultados que sejam iguais ao que eu estou pedindo para ele não fazer. Então, quando eu falo não use listas para responder minha requisição, né? Dentro da minha frase tem use listas. Pode ser que em algum momento ele quebre, né? Ele quebre meu token e não leia ou não. E aí ele vai usar listas para conseguir gerar meu resultado. Então, para evitar isso, a gente coloca frases como afirmativas, né? Então, use tabelas ou use texto corrido para me responder. Que aí ele evita essa interpretação, né, errada, retirando o não. Só que não me gera tanto resultado hoje em dia. Os prompts, as IAs, elas já estão bem preparadas para receber informações desse tipo, né? Não, nunca, evite, pare. Então eu não preciso me preocupar mais com isso, que a probabilidade disso acontecer ela é cada vez mais baixa. Então, embora seja um esforço rápido, né, eu consigo fazer um agente muito simples, de forma muito rápida para resolver esse problema, ele me gera pouco resultado. Então, eu não vou olhar para ele agora. Outro cenário é eu criar o meu agente analisador, né, meu próprio agente analisador, usando Python e uma LLM específica. Então, usar, enfim, qualquer uma das IAs que a gente tem hoje em dia, através de uma API, para conseguir gerar meu próprio compilador e analisador de dados para as minhas campanhas ou qualquer coisa desse tipo. Eu tava com um pressentimento, né? Eu queria muito fazer isso daí, porque eu ia aplicar isso dentro de alguns serviços, só que eu vi que, no geral, não faz tanto sentido. Eu já tenho alguns serviços que são baratos, né, dentro do mercado, que eu posso contratar para poder fazer isso. Não preciso gerar meu próprio compilador que entenda os códigos e tudo mais, porque é um trabalho muito complexo
para eu precisar ficar pensando nisso agora. Principalmente para essas duas funções que eu falei para vocês, né? A primeira é que, embora ele vale a pena para eu acoplar dos meus serviços, eu não tenho uma capacidade técnica ainda para poder fazer, eu precisaria estudar muito para poder fazer esse tipo de coisa. E a segunda é porque já tem soluções prontas dentro do mercado que são muito baratas, né? Coisa de R$ 50, R$ 60, que eu consigo comprar e colocar isso, acoplar isso dentro de algumas automações, e eu mesmo já consigo fazer esse meu transpilador aqui, consigo fazer esse analisador de código sem precisar colocar a mão na massa, sem precisar alocar muito tempo, pensar demais, estudar demais, até isso ficar pronto. Então vale muito mais a pena eu fazer o pagamento dessa solução. O outro ponto aqui que está no nosso quadrante 2 é o agente, né? O agente gerador de insights para as minhas campanhas. É que eu estava pensando em colocar ele para gerar meus insights mais robustos, né? De forma mais complexa, analisando meus criativos, conseguindo usar a visão computacional para entender como que a gente criou, né? Qual criativo, qual anúncio que está rodando, como que está o layout disso, quais as cores que a gente usou, qual é a campanha que a gente está usando naquele layout. Então, é algo muito mais complexo, muito mais robusto. E o que eu pensei foi em abstrair isso para um agente analista de dados, né? Ele só vai analisar alguns dados como CTR, CPC, CPA, para eu entender algumas métricas da minha campanha, só que somente quando eu usar um arquivo CSV. Então eu simplifiquei um processo que era para ser automático, gerar insights através de criativos também, entender meus criativos, entender meus vídeos, pegar os roteiros dos meus vídeos, conseguir recomendar, criar novos anúncios. Então, ao invés de fazer todo esse processo, o que eu fiz foi simplificar para que ele seja um analista de dados, né? Então, eu simplifiquei, como eu falei para vocês no nosso item anterior, né? Então, eu tinha uma escada para a gente conseguir subir. O que eu fiz foi simplificar, né? Colocar um degrau abaixo e agora eu pisei nessa escada. Eu sei que eu consigo fazer algumas análises de dados aqui através da minha campanha. Agora eu posso pisar em um outro degrau, que é criar um analista específico para as minhas meus criativos, né? Os meus anúncios. Depois eu posso pisar em outro degrau, que é conseguir automatizar todo esse sistema e criar algo de forma automática, que me envie no WhatsApp alguns recursos, que já cria automaticamente para mim alguns anúncios. Então agora eu posso pensar nisso tudo, né? Tenho todo esse poder para conseguir pensar em como chegar no meu degrau 2, abstraindo e colocando novos degraus para eu chegar nesse resultado final. Bom, então é isso, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que ele tenha ajudado de fato vocês a pensarem um pouco melhor sobre a questão de tarefas, né? Como alocar, principalmente tempo e recurso em algumas tarefas que vão gerar mais resultado para vocês aí no dia a dia, seja na vida pessoal de vocês, seja no trabalho, seja na criação de novas empresas. Agora com inteligência artificial, né? Como alocar inteligência artificial dentro da empresa e do cenário pessoal de vocês. Muito obrigado, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo aqui para que ele chegue em mais pessoas e até o nosso próximo vídeo.